Boa tarde a todos. Eu me chamo Simone Cabral, sou trabalhadora aqui do Núcleo Espírita Sérgio Lourenço, e eu recebi a proposta, o convite para a gente falar um pouquinho sobre esse tema, que já foi dito aqui pelos irmãos anteriormente. É um tema amplo, um tema que dá para a gente trabalhar bastante e estudar bastante, e eu quis aqui trazer dentro do tempo, uma pequena reflexão, para que a gente possa pensar, para que a gente possa refletir sobre esse Consolador prometido e a ciência da alma, que é o Espiritismo. O Consolador prometido, quando a gente fala dessa maneira, a gente precisa pensar também, e a gente precisa compreender que esse Consolador, ele não se apresenta como promessa de facilidades. E nós, enquanto espíritas, é muito importante quando a gente compreende isso. Em um mundo tão acelerado, em um mundo que as pessoas querem tudo tão rápido, que até mesmo as crianças, eu que trabalho com criança, sou professora, e eu percebo, eu vejo essa necessidade dessa rapidez para tudo, dessa facilidade para tudo. Quando a gente fala desse Consolador, não como uma promessa de facilidade, mas como um convite para despertar as nossas consciências, é muito importante. E nós, tendo a oportunidade nessa encarnação de estarmos aqui em uma casa espírita, podendo aprender, podendo refletir, é muito importante. É importante esse despertar da consciência. Conforme nos esclarece os espíritos superiores, o Espiritismo ele não vai anunciar um céu de privilégios, que muitas vezes é o que agrada. Muitas vezes essa promessa é o que agrada. Mas a gente compreende que não é dessa forma, que não acontece assim. Mas sim, nós podemos dizer que se trata de uma oficina de trabalho espiritual, onde cada um de nós, aqui enquanto encarnados, é responsável pela nossa própria ascensão. Claro, eu preciso também fazer a minha parte no meio em que eu estou. É muito importante nós termos a nossa consciência. Eu tinha uma professora que ela sempre enfatizava que nós somos cidadãos planetários. Eu sou bom jardinense, mas não é só bom jardim que é minha responsabilidade. Sou pernambucana, mas não é só Pernambuco. Eu sou brasileira, mas não é só brasileiro. É o planeta inteiro. É o mundo inteiro. Nós somos cidadãos planetários e nós temos a obrigação de cuidar também de tudo aquilo que está à nossa volta. E quando eu falo de cuidar de nós, seres humanos, mas também cuidar dos vegetais, das plantas, dos animais, que são tão importantes também, assim como nós somos aqui, nesse globo que nós vivemos. Então, a verdadeira consolação que nós somos convidados a refletir quando falamos desse Consolador prometido, está em compreender que ninguém está abandonado, nenhum de nós, mas todos somos chamados, e isso vai depender do nosso esforço pessoal e a busca por uma melhoria contínua. Todos nós aqui somos convidados, e nós podemos convidar também outras pessoas através de algo que é importantíssimo, que é o exemplo. O exemplo é muito importante, porque falar, todos que estão aptos à fala podem falar, mas é através do exemplo que eu posso convencer, que eu posso chamar, e não precisa necessariamente ser os meus irmãos de ideal espírita. Eu posso convidar e posso chamar através do exemplo os nossos irmãos de outras vertentes religiosas, sem tirar eles da religião deles. Sem tirar eles. Porque o exemplo ele constrói. Um pai, uma mãe é o exemplo para o seu filho. Eu, por exemplo, que sou professor, eu me sinto um exemplo em sala de aula. Você, enquanto cidadão, você é um exemplo para a sociedade.
Então todos nós estamos convidados a isso. Essa escola de renovação, ela não vai nos impor verdades. Aqui não existe imposição. Não existe. Mas nos convida, como eu já falei, a uma reflexão. O Espiritismo, ele tem essa maravilha, que é respeitar o tempo de cada espírito, compreendendo o amadurecimento espiritual de cada um. E como é bom a gente ter essa compreensão. Como é importante. Eu não nasci em uma casa espírita. Eu não nasci em uma casa espírita. Mas a partir do momento que veio despertar da minha consciência, que é importante, que eu acredito que chega um momento para todos, quem já nasce de casa, né? É uma bênção, é ótimo. Mas eu, falo por mim, né? Foi necessário esse despertar. E um despertar que fez enxergar a vida totalmente de uma forma diferente. Quantas pessoas cruzam o nosso caminho e muitas vezes a gente não compreende de imediato determinadas atitudes, o porquê de determinadas coisas, o porquê de determinadas despedidas, porque eu não entendia. E o Espiritismo, ele veio me convidar a abrir os meus olhos, a poder também, de certa forma, convidar a minha família também, mesmo que devagarzinho, mas a todos terem esse pensamento. É muito importante. Nesse sentido, o Espiritismo, ele nos liberta das ilusões de soluções imediatas e nos conduz a uma maturidade espiritual. Nos ensina que a felicidade não é uma consciência exata, mas sim o resultado de uma harmonia que depende de cada um de nós e é íntima com as leis de Deus. Então ela é construída através de passos que às vezes ao nosso ver são passos tão pequenos. Às vezes a gente se vê tão pequeno, acha que a gente faz tão pouco. E não enxerga que às vezes uma conversa, o fato de você parar para ouvir uma pessoa, já é algo tão importante que você está fazendo. A caridade. Muito se fala da caridade material, mas como é importante a caridade espiritual. A caridade de poder ouvir. Quando você para ouvir, é tão importante. Quantas vezes, eu tenho certeza, cada um de vocês aqui, em algum momento da vida, não queria uma pessoa para falar, certo que conselhos às vezes é bom, mas às vezes só queria uma pessoa para ouvir. E Deus coloca no nosso caminho, às vezes, aquelas pessoas para nos ouvir. E a gente se sente bem. Então, por que eu não posso fazer isso também pelo meu irmão? Muitas vezes a gente vê pessoas em situações vulneráveis que para a sociedade elas são apagadas. Elas não são vistas, elas se tornam invisíveis. E quando você para ouvir essas pessoas, é como se elas parassem, muitas vezes, e dissessem assim: eu existo. Tem alguém que quer me ouvir, tem alguém olhando por mim. Existe um Deus maior que não abandona nenhum dos seus filhos. Nenhum. Independentemente de quem seja, independentemente do que faça, Deus não abandona ninguém. Mas cabe a cada um de nós buscarmos também fazer a nossa parte, enquanto aqui encarnados. Quando a gente fala de ciência da alma, é muito importante a gente ver o Espiritismo como uma doutrina que ela consegue interligar filosofia, religião e ciência. Veja que maravilha! Veja como é bom você receber as respostas, não aquelas respostas genéricas. Ah, por quê? Ah, porque tinha que ser. Ah, mas eu não entendo. Ah, mas é assim e acabou-se. Não. O Espiritismo, ele traz ali na sua essência as explicações necessárias. Independentemente se seja que a gente quer ouvir ou não. Mas são as explicações necessárias e importantes. Então, quando a gente fala que é
O Espiritismo é uma ciência da alma, nos revela que o ser humano, ele é um espírito eterno, vivendo temporariamente num corpo físico e que nada se perde. Nada se perde. Nem as nossas conquistas morais, nem os aprendizados que aqui são adquiridos ao longo da nossa existência, nem as experiências que possam ser ali, experiências que nos tragam boas recordações, mas também aquelas experiências que muitas vezes nos trazem dor, nos trazem compreensão. E essa ciência, ela nos convida e nos chama para que a gente possa refletir sobre as nossas tendências, os nossos desafios, mas também sobre as nossas oportunidades futuras. Diante da preocupação, diante muitas vezes do desânimo, a gente tem a consciência, quando a gente tem a consciência, a gente vê que ali não é o nosso fim, que o nosso fim não está decretado em uma situação difícil. O nosso fim, e eu falo isso, nós encarnados aqui presentes, mas também os nossos irmãos desencarnados, que muitas vezes se veem perdidos, acreditam que não tem mais o que ser feito, acreditam que não vem uma ajuda. E isso não é dessa forma. Não é assim. Nenhum de nós está com esse fim decretado. Todos nós podemos recomeçar. E quando nós recomeçamos através do Cristo, alinhado com o Cristo, caminhando com o Cristo, nós nos sentimos fortalecidos. E a gente se sentir fortalecido é muito importante para que a gente possa buscar. A morte, ela não representa um ponto final, mas sim uma mudança de capítulo. De um grande nível dessa evolução que cada um de nós aqui está escrevendo diante das nossas vivências. Então essa compreensão, ela vai nos consolar profundamente. Ela vai consolar os corações aflitos. Vai ali mostrar que os laços de amor continuam. Vai nos mostrar que a justiça divina é perfeita. E também que nós sempre temos novas chances de aprendizado e de reparação também. Essa compreensão, ela vai ampliar o nosso senso de responsabilidade também. Então, às vezes a gente gosta de colocar a culpa nos outros, né? Mas foi os outros, foi tal pessoa. Eu agi de tal forma por causa de fulano, por causa disso, por causa daquilo. Vamos parar de colocar tanto a culpa nos outros e vamos começar a fazer uma autoanálise. Porque às vezes é mais fácil colocar a culpa dos outros do que assumir a sua culpa. Ou talvez nem seja culpa, mas talvez assim, o que a gente faz, algo. Então, é um convite, né, que nos é feito para essa responsabilidade também, que é tão importante. A gente sabe que as nossas atitudes, elas vão moldar o nosso futuro espiritual. Isso cada um de nós aqui sabe. Porque cada espírito aqui ele vai receber de acordo com as suas criações, de acordo com aquilo que foi construído, de acordo com aquilo que foi feito. E cada um de nós estamos dando nossa contribuição. Seja dentro dos nossos lares, que é onde se começa a primeira caridade. Não adianta eu ser bom para o pessoal de fora e dentro de casa não ser bom para os meus. A gente tem que ser... A primeira caridade, eu acredito que ela se inicia dentro de casa, através das nossas atitudes. Mas também para o mundo. A gente também fazer a nossa parte e também fazer, e quando eu digo fazer, é muito importante que a gente faça, mas não faça com aquele pensamento, eu estou fazendo por uma obrigação, porque lá na frente eu quero... Não é assim. Se você fazer o bem para receber os aplausos e o reconhecimento, muitas vezes aqui mesmo você já ganhou o seu reconhecimento. Aqui mesmo você já ganhou. Você não precisa mais do reconhecimento do céu. Mas quando você faz de bom coração, faz ali, coloca aquilo em prática, não pensando nos holofotes que hoje em dia tanto se procura, mas pensando no bem que está sendo feito para os nossos irmãos, para as criaturas que estão à nossa volta, nós passamos assim a ter o que eu falei anteriormente, a responsabilidade.
O Consolador prometido, ele não apenas conforta, ele educa também, né? E desperta o dever também da nossa vigilância. Não é vigiar a vida do meu colega, não. Nem a vida das pessoas que estão à minha volta, não. É vigiar aquilo que eu faço. É vigiar as minhas ações. Porque elas são de grande importância para a nossa reforma íntima e também para que possamos firmar um compromisso com o bem e nos lembrando que nós somos os autores do nosso próprio destino, né? Então a cooperação entre os dois planos também é muito importante. Nós não estamos sozinhos, nós estamos aqui sendo, claro, guiados por um grande mestre, que é o nosso mestre Jesus, mas estamos aqui também sendo auxiliados constantemente. E quando eu vou fazer as minhas preces junto com as pessoas da minha casa, eu sempre digo que a gente seja sempre merecedor dessa ajuda, que a gente seja sempre digno de muitas vezes de receber tanto amor, tanto apoio, tanto auxílio, primeiramente de Deus, mas também de amigos espirituais que muitas vezes estão ali também em cooperação com nós encarnados e fazendo assim uma união fraterna. Seja ajudando, seja trazendo aqui para você. Todas as vezes quando eu saio de casa, quando eu fecho o portão da minha casa, eu sempre digo assim: todo mundo que estiver aqui, me acompanhe. Vamos embora todo mundo. Que lá é o lugar onde vocês vão receber ajuda. Que lá é uma grande escola da vida. Todas as vezes. Então isso é muito importante, esse convite. Porque a gente às vezes acha que o convite é só para os encarnados. Mas o convite também tem que ser estendido para os nossos irmãos desencarnados, que tanto precisam. A gente, quando sente uma dor, a gente vai no hospital, a gente compra um remédio. A gente, quando está angustiado, a gente procura alguém para conversar. Esses irmãos desencarnados, muitas vezes, não tem. Não tem remédio. O remédio, ele encontra aqui. É aqui que a gente encontra. Através do Evangelho de Jesus, através dos ensinamentos. Quando a gente convida, quando a gente chama e quando através do exemplo a gente faz com que esses irmãos fiquem aqui, sejam auxiliados, recebam o apoio e depois eles possam seguir em paz e com tranquilidade. Então isso é muito importante, essa cooperação, essa união fraterna que vai nos demonstrar que nós não estamos sozinhos nessa caminhada e que a vida espiritual ela segue ativa. Ela é organizada e ela precisa ser também solidária, onde a gente possa trabalhar também a favor desses irmãos e para o progresso da humanidade de modo geral, sejam esses irmãos encarnados ou não. Os espíritos de luz, os espíritos benevolentes, eles nos auxiliam, nos orientam, nos inspiram, mas eles não podem substituir o nosso esforço. Cada um de nós também tem que fazer a sua parte. Como eu disse anteriormente, eles nos orientam e nos inspiram, mas o trabalho de cada um precisa ser feito. Ele não pode vir aqui e fazer por nós. Cada um tem que fazer também a sua parte, onde nós possamos ser amparados, mas não carregados. Não é ser carregado, é ser amparado. E assim, a gente poder, através do nosso esforço, também fazer a nossa parte. Então essa interação, ela vai ampliar a nossa forma de ver, ela vai ampliar a nossa forma de compreender e vai fortalecer a nossa fé, uma fé raciocinada. Uma fé onde a gente possa dialogar, onde a gente possa conversar, onde a gente possa buscar as respostas na codificação. Onde a gente possa encontrar a resposta no Evangelho, onde a gente possa encontrar a resposta no Livro dos Espíritos, onde a gente possa encontrar as respostas no Livro dos Médiuns. Então, é um progresso individual de cada um, mas que se estende também pelo progresso coletivo, né? Então, a gente evolui junto, a gente aprende com os outros, tanto aqueles que estão no plano físico, quanto aqueles que estão no plano espiritual, e a gente constrói passo a passo, né? Fazendo assim a nossa parte. O Consolador Prometido ele vem também em período, tempo de transição. Nós estamos nesse período de transição. Então a gente vem de um período que nós estamos passando, na verdade, por profundas transformações morais e espirituais. Então, como foi alentado, como Kardec ele traz através das suas obras, a humanidade ela iria atravessar, está atravessando essa fase
acelerada de transição para essa nova era. Então esse processo de mudança ele vai provocar muitas vezes conflitos que nós podemos ver mundialmente falando, conflitos internos também, muitas vezes dentro de cada um de nós, onde a gente vai ver também as crises emocionais, os desafios sociais, quantas pessoas a gente não vê aí. Que antes a gente só era comum a gente ver pessoas mais velhas. Mas hoje, quantas crianças, muitas vezes, em situação de depressão, tomando medicação, quantas crianças? Não são poucas, eu digo porque eu convivo com criança, acho que 12 horas do meu dia eu estou com criança perto de mim. E como a gente percebe isso? Quantas crianças precisando de menos celular e mais atenção, mais amor, mais compreensão, mais carinho, mais respeito. Exatamente, menos celular. Menos celular. Quantas? Então a gente precisa, nós estamos em um desafio que é constante, é um desafio que é responsabilidade de cada um de nós. Aí muitas vezes a pessoa diz, mas eu estou aqui, eu vou fazer o quê? Eu sou tão pequeno para ajudar o mundo, mas se você botar isso na sua cabeça, você não sai do seu lugar. Não é o nível, eu sozinho vou fazer o quê? Você sozinho, você está fazendo a sua parte. E lembra do que eu falei no começo da importância do exemplo? Talvez o seu exemplo ali, que você às vezes, para você seja uma coisa despercebida, mas às vezes tem uma pessoa de longe me olhando, e tomando aquilo como exemplo para ela também, e colocando em prática, e fazendo a diferença também, mesmo que a passo muitas vezes de formiguinha, mas que a gente fazendo a nossa parte e se juntando, se unindo, a gente consegue fazer sim um grande trabalho e vencer todos esses desafios, onde a gente possa transformar e sermos transformados também diariamente. O Consolador prometido, então ele vem, ele surge nesse cenário com uma luz tão importante, para que a gente possa ser esclarecido, para que a gente possa nos ajudar, para que a gente possa compreender as dores coletivas. Eu não posso sentir a dor pelo outro, mas eu posso fazer a minha parte para talvez minimizar aquilo que ele está sentindo, dentro das minhas possibilidades e da forma como eu posso, nem que seja esclarecendo, nem que seja com um abraço, nem que seja com a palavra, nem que seja às vezes aquela pessoa ter um dia tão ruim, eu não chegar e piorar, pelo contrário, eu fazer a diferença para que aquele dia que está sendo tão ruim possa ser um dia diferente, possa ser talvez uma pequena coisa que vai fazer a diferença, que vai fazer o dia daquela pessoa não ser tão ruim assim. Então é muito importante nós estarmos com essa consciência. Então o Espiritismo ele nos ensina a atravessar esse período com equilíbrio, com fé, com discernimento também, sem desespero e também sem ilusões. Porque eu acho que o Espiritismo ele é importante porque ele não ilude a gente, não. O Espiritismo não ilude. Hoje em dia a gente às vezes chama mais a atenção a ilusão, as respostas imediatas, a pressa, a promessa, talvez chame mais a atenção. Mas quando a gente vem para cá e a gente aprende a paciência, muito importante. Às vezes a paciência até dentro de casa. Com aquele familiar difícil que você olha e diz, meu Deus do céu. Mas que você está exercitando ali a paciência. Você ali está trabalhando também para a sua evolução e para a evolução daquelas criaturas que estão junto com você. Eu, particularmente, fico muito feliz quando eu vejo o meu pai, que também não era espírita, dizer que o espiritismo mudou a vida da nossa família. Eu me sinto muito feliz. E não é porque a gente arrumou prédio, casa, comprou um carro novo, não. A gente continua na mesma simplicidade, mas mudou a forma da gente ver a vida. Hoje, o melhor lugar do mundo para mim é próximo dos meus familiares, das pessoas que eu amo. Das pessoas que eu vejo que talvez através daquela decisão que eu tomei há anos atrás, de vir a primeira vez para cá, de mandar uma mensagem vergonhada, perguntando se eu podia vir, mas que mudou totalmente. Hoje eu vejo mais paciência dentro do meu lar, hoje eu vejo mais união, hoje eu vejo mais Jesus dentro da minha casa.
E eu tenho certeza que cada um de vocês aqui, o Espiritismo, ele também traz um instalar de consciência. Talvez, pode ser que na sua casa tenha aquela pessoa ou outra, talvez não, ainda resiste um pouquinho, mas vamos ter paciência, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem é como na escola, a gente sabe que cada criança tem o seu tempo, nós também, enquanto adultos também, cada um tem seu tempo, nada está perdido não. Então o Espiritismo ele vem nesse contexto de transformação com uma providência da misericórdia divina, oferecendo assim essa esperança. Então ele vai nos orientar a ocupar o lugar certo, cumprir as nossas obrigações. E quando eu falo em cumprir as nossas obrigações, é muito importante também, de tudo que a gente faça, a gente coloque Jesus em tudo que a gente faça. Em tudo. Independentemente da profissão em que eu estou, mas quando eu coloco Jesus à frente, eu estou fazendo certo. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou cumprindo a minha missão. Então que a gente possa ver o Evangelho não apenas como palavras soltas, palavras que a gente vai ler, entrar para aqui e sair para aqui. Não pode. O Evangelho tem que fazer morada. Tem um poema de Alto de Souza que diz, psicografado, Chico, que diz que o nosso coração é a mais alta de todas as carteiras. Se a gente mantém o Evangelho de Jesus dentro dos nossos corações diariamente, e também nas nossas atitudes. Não adianta só falar, a gente tem que também colocar em prática nas nossas atitudes diárias. Então, assim a gente vai nos preparar o nosso lar, preparar a sociedade para que ela seja, mesmo que muitas vezes as pessoas digam assim, não tem jeito não, o mundo não tem jeito não vamos pensar dessa forma não vamos ver dessa forma não. Muitas vezes a gente se pega muito a exemplos que não são exemplos tão legais ainda. A gente se apega muito a isso, mas que a gente possa se apegar a tantos bons exemplos que existem por aí também. Tantas pessoas que passaram por aqui e deixaram bons exemplos, mas também no nosso dia a dia, pessoas que a gente consegue ver o Cristo através das suas ações. Para que a gente possa sim ter uma sociedade mais justa, mais solidária e mais fraterna. Então, esse Consolador, ele vem como um movimento, um libertador também de consciências, porque ao consolar os nossos corações, porque eu já escutei quando a gente procura o Espiritismo, pode ser pela dor ou pelo amor. É muito bom quando a gente vem pelo amor. Quando a gente adentra a casa espírita pelo amor. Mas também muitas vezes a gente adentra pela dor. E é importante a gente se sentir assim fortalecido, porque ele vai romper muitas vezes essas amarras que ainda nos prendem, do medo, da insegurança, da ignorância ainda. E ele vai assim, que são coisas que aprisionam há muitos séculos o ser humano, mas que a gente possa ser convidado a nos libertar. E para que isso aconteça, exige coragem de cada um de nós, para abandonar muitas vezes os nossos vícios, o nosso orgulho, o nosso ego, as nossas ilusões, as nossas paixões aqui terrenas, que não leva a nada. Tudo aqui é empréstimo, tudo é emprestado. Tem uma casa muito boa emprestada, tem um carro maravilhoso emprestado, um celular de 10 é emprestado. Não se limite a isso não se prenda a isso não. Porque se a gente fosse prender a isso, a gente está buscando tesouros terrenos que não levam a gente a nada. Quando a gente desencarna, a gente não leva nada disso. E quantas vezes a gente vê, muitas vezes, irmãos desencarnados que sofrem tanto pelo apego que ainda tem as coisas aqui. Então que a gente possa construir diariamente, todos os dias, esse desapego. Não quer dizer também, então não vou tomar cuidado com nada meu, vou acabar com... Não é assim também não. A gente precisa, eu preciso trabalhar. Eu preciso ter as minhas coisas. Eu posso sim querer dar uma vida melhor às pessoas que estão à nossa volta. Eu posso querer uma vida melhor. Mas que eu não me limite, que eu não coloque a minha felicidade a depender disso. Porque não é. Quantas pessoas moram em palácios, em casas grandiosas, gigantescas, e vivem sozinhas internamente? Quantos corações vazios? Quantas pessoas acham que têm tanto poder perante tudo e perante todos?
E se você for ver, carrega uma ignorância tão grande. Vamos rezar por essas pessoas, né? Então que a gente possa também não mascarar nossas imperfeições, mas sim ajudar, buscar compreendê-las, buscar reconhecê-las, nos acolher, porque eu falei sobre acolher os outros, mas como é importante também nos acolhermos. Diante muitas vezes, eu errei. Certo, você errou, mas hoje, agora, nesse momento, pode ser o momento de você recomeçar, só basta você querer. Não se prenda muitas vezes. Leve o aprendizado, mas não se prenda muitas vezes a esse sentimento de culpa, não. Porque a culpa, ela é um sentimento que nos distancia daquilo que a gente realmente deve buscar. Que a gente possa buscar esses caminhos seguros para a nossa transformação. Que a verdadeira consolação na nossa vida esteja em compreender que a gente pode sim mudar. Que a gente tem a oportunidade de mudar diariamente, que o futuro ele começa agora, nesse exato momento. Não há tempo a perder, não é tarde demais. Pelo contrário, porque a gente compreenda e veja essa verdadeira consolação para poder mudar, para buscar nos esforçar, para que a gente possa plantar diariamente essa semente de paz, de felicidade, né? Que a gente possa também fazer isso, né? Para colher esses frutos lá na frente. Então, portanto, esse Consolador, ele vem como uma luz que esclarece com razão, com amor, ampara os nossos corações, que é tão importante. É uma verdade, o Espiritismo é uma verdade que liberta o nosso espírito. Ele não nos afasta do mundo, mas ele nos ensina a viver dentro dele. Viver de maneira responsável, de maneira consciente e também de amor. Então, cabe a cada um de nós não apenas somente estudá-lo, a gente precisa vivenciá-lo na nossa prática diariamente, né? Tornando assim, fazendo uma sociedade formada por homens de bem, mulheres de bem, conforme ensina o Evangelho. Porque o verdadeiro espírita, ele é aquele que se reconhece não pelas palavras, né, que ele profere, mas sim pela transformação que ele realiza em si mesmo no mundo ao qual ele está. Então que possamos acolher essa história de almas com humildade, com perseverança, com fé, sejamos fortes, sejamos firmes diante, que às vezes não é fácil. Às vezes a gente pode até tombar, a gente pode cair, mas a gente tem que se levantar. Independentemente da situação que seja, da situação que estejamos passando. Então essa evolução, ela é a lei divina, ela é o caminho que nos traz paz, que começa silenciosamente através da transformação íntima dos nossos corações. Muita paz para todos.